Estamos de regresso, seja muito bem-vindo ao programa Consultório Espaço aqui no Porto Canal, dedicado à sua saúde e bem-estar. E são 2 da tarde em ponto, o que significa que falamos precisamente da sua saúde, vamos cuidar de si, porque esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito com este espaço aqui, em direto de segunda a sexta-feira. E o primeiro tema em destaque é precisamente a importância da vacinação no adulto. Vamos saber quais as vacinas que estão previstas e numa altura em que já foram administradas mais de 2,8 milhões de vacinas da gripe e também da Covid-19. Também vamos falar precisamente destas 2 vacinas. Também tem a oportunidade de participar, esclarecer as suas questões relacionadas com este tema ou também medicina geral e familiar, e para isso deve marcar mais uma vez o número de telefone 22-508-3297 ou participar por escrito indo à boleia do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está connosco a doutora Marta Faria Ferreira, médica especialista em medicina geral e familiar no grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença, Sra. Doutora. É um gosto recebê-la. Igualmente. Muito obrigada. Boa tarde, Alexandra, e boa tarde aos telespectadores. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente e para falar acerca deste tema que causa tantas dúvidas. É verdade. A primeira coisa que eu queria já dizer é que a vacinação é extraordinariamente importante, não só na criança, mas também em idade adulta. Protege-nos contra doenças que são potencialmente graves e até fatais. De facto, a vacinação, a par da potabilidade da água, foram assim as 2 grandes medidas a nível de saúde pública e que conseguiram salvar mais vidas até aos dias de hoje. As vacinas, apesar de nós habitualmente associarmos as vacinas mais à medicina contemporânea, mais atual, mas elas já vêm de há muito tempo. Foram descobertas ali na transição do século XVIII para o século XIX, em 1796, por um médico britânico, o Dr. Jenner, que percebeu que ao inocular, ao administrar nos humanos líquido de lesões cutâneas de vacas doentes, conseguia proteger essas pessoas contra a varíola. E foi assim que nasceu a primeira vacina, a vacina contra a varíola, que até hoje em dia é uma doença que está erradicada. Portanto, já vem de há muito tempo e depois, desde então, foram-se desenvolvendo vários estudos, houve uma investigação profundíssima nesta área, nomeadamente com Pasteur, com Koch, até chegarmos às vacinas conforme as conhecemos hoje em dia. Sem dúvida alguma que nós somos um país exemplo. Aqui em Portugal a cobertura vacinal atinge 99% das crianças até 1 ano, portanto este é um ótimo indicador, não é? Ótimo indicador e para isso há que louvar os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, os médicos de família, os enfermeiros de família, que fazem um trabalho de louvar nessa área da vacinação infantil. De facto, quando pensamos em vacinas, remete-nos logo para a idade pediátrica, não é? Aquilo que as pessoas mais conhecem. O Plano Nacional de Vacinação é mais rico, digamos assim, na idade pediátrica, sobretudo até aos 12 meses de idade, mas eu gostava de referir que mesmo depois dos 18 anos, não é? Depois da pessoa se tornar adulta, há algumas vacinas que são recomendadas fazerem-se. A vacina antitetânica é aquela que é mais conhecida, que está ainda incluída no Plano Nacional de Vacinação, a vacina contra o tétano, e que atualmente o que está recomendado é que seja feita com intervalos de 20 anos até aos 65 anos, depois fazer uma dose de reforço aos 65 anos e a partir daí de 10 em 10 anos. Pronto. Mas depois existem outras vacinas que não estão no Plano Nacional de Vacinação para adultos, mas também são recomendadas. Claro. Por exemplo, a vacina contra o HPV, o vírus papiloma humano, que provoca o cancro do colo do útero e provoca outros problemas de saúde, sem ser o cancro do colo do útero, mas esta vacina está incluída no Plano Nacional de Vacinação para crianças, quer para meninas e na última atualização também foi alargado aos rapazes com 10 anos de idade, mas também para mulheres e homens até aos 26 anos e depois dos 26 anos para mulheres até aos 45 anos, se tiver indicação médica. Mas era algo que não estava incluído não no estava Plano incluído. Nacional de Vacinação. Não, nas crianças de facto houve essa mudança. Portanto, foi alargado aos rapazes. A idade adulta não está incluída no Plano Nacional de Vacinação, portanto, terá que ser a pessoa a adquiri-la nas farmácias segundo prescrição médica. Esta vacina tem uma particularidade muito especial, que é a proteção contra um cancro.
Claro. Não há outra vacina que nos consiga proteger quase a 100% contra o cancro, que é o cancro do colo do útero. Talvez a vacina da hepatite B possa também, porque a hepatite B a longo prazo também pode originar cancro do fígado, mas assim de uma forma direta, linear, claro. É a única vacina que consegue fazer isso. Portanto, reforçar a importância da vacinação também em idade adulta, obviamente para pessoas que não foram vacinadas na infância. Claro, sem dúvida. Depois, chegamos às doenças respiratórias. Estamos em plena época vacinal da vacina contra a gripe e contra a Covid-19. Estas duas vacinas este ano estão recomendadas a partir dos 60 anos de idade ou para pessoas mais jovens que tenham doenças crónicas, como a diabetes, doenças pulmonares crónicas, cardíacas, renais, hepáticas, pessoas com obesidade, também está recomendado, e depois doentes cujo sistema imunitário está deprimido, os imunossuprimidos, quer por doenças que possam ter, quer por tratamentos que possam estar a fazer, nomeadamente quimioterapias, corticoterapias, portanto, medicação que baixa a imunidade. Também doentes com HIV se incluem nestes grupos. Depois está recomendada, quer uma, quer outra, também para profissionais de saúde, e utentes em lares de idosos ou instituições equiparadas, utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto, são bastante abrangentes as indicações destas vacinas. Falando um bocadinho da importância desta vacinação, como sabemos, portanto, atualmente a gripe já era assim, não é? Uma dose de reforço anual, a Covid está-se a perceber que também será necessário um reforço imunitário periódico, porque os estudos mais recentes perceberam que o nível de anticorpos vai diminuindo progressivamente 3 a 6 meses após a dose de reforço, portanto, poderá ser uma coisa a manter no futuro. E, de facto, esta vacina, os dados mais recentes portugueses, lançados recentemente pelo Instituto Ricardo Jorge, segundo um estudo que se fez, percebeu-se a redução que a vacinação tem, a efetividade da vacina na redução quer das hospitalizações, até 60%, mais ou menos, quer das mortes por Covid-19, até 75%. Sensibilização por parte dos portugueses, não é? Mas sabe que eu estou a frisar muito isto porque o que eu tenho visto na minha consulta atualmente é que as pessoas que já fizeram as doses de reforço da Covid-19 este ano estão um bocadinho renitentes em fazer novamente a dose de reforço. Mesmo as pessoas com mais de 65 anos? Mesmo as pessoas com mais de 65 anos, mesmo as pessoas com doenças crónicas. Claro. Pronto, eu queria só reforçar que o facto de terem um esquema vacinal completo até à data não os protege completamente para infecções que possam ocorrer agora e no futuro. Portanto, há que fazer os reforços da vacina contra a Covid-19 conforme forem recomendados. Pronto. Ainda na área respiratória, mas passando aqui para uma bactéria, que é o Streptococcus pneumoniae, existe uma vacina antipneumocócica, uma vacina contra a pneumonia, que na realidade não é só contra a pneumonia, porque esta bactéria também provoca outros problemas de saúde, meningites, septicémias, coisas graves. E só de referir que a pneumonia por pneumococcus é a principal causa de internamento e de morte dentro da pneumonia. Portanto, é uma doença que são mortes que podem ser prevenidas com a vacinação. O que está recomendado hoje em dia é vacinar as pessoas com mais de 65 anos ou aqueles grupos que eu já referi anteriormente, os grupos de risco, doenças crónicas e imunossuprimidos. Existem atualmente 2 esquemas possíveis para a vacinação. Existem 2 vacinas, digamos, mais antigas, apesar de serem recentes, mas pronto, mais antigas, e que devem ser feitas as 2. Eu estou a referir o esquema porque ele tem vindo a ser alterado ano após ano, mas atualmente é isto que está recomendado. Portanto, as 2, separadas de 6 meses a 1 ano, ou fazer uma vacina mais recente, que foi lançada recentemente, que cobre 20 serotipos, aí é uma dose única para a vida, mas esta ainda não está comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. Sim. Pronto. Passando agora para 2 vacinas que se calhar são menos conhecidas, mas igualmente importantes. A vacina contra a zona,
o herpes zoster. A zona é uma doença que penso que a maioria das pessoas já ouviram falar ou já tiveram ou conhecem alguém que teve. É uma erupção cutânea dolorosa, sobretudo no tronco, ou de um lado ou do outro, que pode originar complicações como a nevralgia pós-herpética, que é uma dor crónica no local onde as vesículas se localizavam e que é uma dor de difícil controle, uma dor muito intensa, de difícil controle, e esta vacina consegue reduzir a probabilidade de vir a ter estas complicações. E quem é que pode tomar esta vacina ou deve tomar esta vacina? Quem pode tomar ou deve tomar esta vacina são as pessoas com mais de 50 anos, sobretudo os com mais de 60, mas está recomendada para mais de 50, ou imunossuprimidos. Também. Pronto. Está incluída também, Sra. Não está. Não está incluída no Plano Nacional de Vacinação. Aliás, as únicas vacinas que são gratuitas, a vacina antitetânica, que está incluída no Plano Nacional de Vacinação. Covid-19 e gripe, da época vacinal, comparticipada pelo SNS. Todas as outras que eu estou a falar não estão incluídas, portanto, têm que ser adquiridas na farmácia com a receita médica. Pronto. Relativamente à zona, existem duas vacinas disponíveis, uma mais antiga, outra mais recente. Os imunossuprimidos devem fazer a mais recente, que é uma vacina recombinante, está contraindicada aquela que é mais antiga, porque é uma vacina viva atenuada, portanto tem maior risco para fazer este tipo de vacinação. E em termos de vacinas, queria também referir uma que é assim, quentinha, acabada de sair, que é a vacina contra o VSR, que é o vírus sincicial respiratório. Se calhar as pessoas conhecem, um vírus menos conhecido, mas que a idade pediátrica é o principal, muito comum, principal causador de bronquiolites em crianças até aos 2 anos, principal causa de internamento em crianças até 1 ano de idade, mas tem-se verificado que também nos adultos tem uma carga grande a nível de doença respiratória do trato inferior e é um motivo muito frequente de ir à urgência. Agora, nos serviços de urgência têm-se feito uns testes, multitestes, para detectar vírus da gripe, Covid-19 e VSR, e agora tem-se percebido a verdadeira dimensão da doença. Portanto, foram lançadas este ano 2 vacinas para este vírus. Está recomendado para pessoas com mais de 60 anos e grávidas. Apenas uma delas, só uma das vacinas é que está, pelo menos até à data, que está recomendada para grávidas. Grávidas entre as 32 e 36 semanas de gestação. Isto porque, na perspectiva, precisamente, de proteger depois o recém-nascido contra as tais bronquiolites e os internamentos à idade pediátrica. Pronto. Em termos de vacinas, era mais ou menos o que eu tinha pensado referir, mas gostava, e voltando aqui às grávidas, de sublinhar o seguinte: as grávidas devem fazer a vacina para a tosse convulsa. Também, claro. Também, a partir do momento em que fazem a ecografia do segundo trimestre, a ecografia morfológica, numa perspectiva igualmente proteger o recém-nascido contra esta doença. O recém-nascido não tem anticorpos, obviamente, portanto, há que o proteger desta forma, e também fazer a vacina contra a gripe e contra a Covid-19, se, obviamente, nos encontrarmos em época vacinal. Um outro pequeno grupo de pessoas que podem ter indicação para fazer uma vacinação particular são os viajantes, não é? Aí há que agendar uma consulta do viajante no Serviço Nacional de Saúde ou no serviço privado. Nós também temos esta vacina com alguma antecedência para tomar as vacinas, para conseguir produzir anticorpos, portanto, não é na véspera nem na semana anterior, há que fazê-lo com 3 meses de antecedência, 2, 3 meses, pronto. Mas é sempre útil fazer a vacina, aliás, fazer a consulta do viajante antes das viagens. Portanto, depois as vacinas dependerão do destino, não é? Obviamente, claro. E do estado vacinal prévio da pessoa. Existem depois outras situações que são casos pós-exposição a alguns vírus ou casos de pessoas que tenham comportamentos de risco que possam aumentar o risco de ter contacto com esses mesmos vírus. Nesses casos pode haver indicação para fazer as vacinas contra a hepatite A, contra a hepatite B
e a chamada monkeypox, que é a varíola dos macacos, que já foi bastante falada há uns tempos atrás. Por se tratarem de vacinas sazonais nesta altura, as dúvidas recaem mais sobre a vacina da gripe e da Covid. Naturalmente. Penso que uma questão muito comum é, Sra. Doutora, será que posso tomar estas duas vacinas em simultâneo? Isso. E vai depender de caso para caso ou sim, não, as pessoas podem tomar? Podem tomar seguramente as duas vacinas em simultâneo. Não há nenhuma contraindicação, não há nenhum caso em que seja contraindicado fazer as duas vacinas em simultâneo. O que poderá acontecer, mas isso não são essas duas vacinas em específico, é a partir do momento em que se faz a vacina do Covid e for necessário fazer outra vacina, por exemplo, a vacina para a pneumonia, aí há que aguardar 2 semanas, 14 dias. Mas nos adultos está recomendado fazer as duas vacinas em simultâneo, não no mesmo local, obviamente, mas sim. E já que estamos a falar destes medos, destes receios das pessoas, eu gostava de salientar que existem muito poucas contraindicações à realização das vacinas. Há muitas pessoas que têm receio, eu estou a tomar este medicamento, posso fazer, eu tenho esta doença, posso fazer na mesma. As únicas contraindicações que há para fazer as vacinas são história de alergia prévia a essa vacina ou alergia conhecida a algum dos componentes da vacina. Portanto, alguém que já tomou a vacina e fez uma reação alérgica grave. E que já sabe, não é? Exatamente, reação alérgica grave. Não estamos a falar daquela reação local que é normal, sinais inflamatórios, estar um bocadinho mais quente, ter dor, isso já é absolutamente agora, normal. esses sintomas considerados normais, a tal reação local, alguma febre também pode ser considerada normal, mal-estar? Sim. Para além das reações locais, podem acontecer reações sistémicas, apesar de menos frequentes, mas podem acontecer febre, fadiga, dores musculares, dores articulares, alguma cefaleia. Pronto, mas isto são sintomas transitórios e que são controláveis com medicação analgésica. Não é uma coisa simples, um paracetamol consegue controlar estes sintomas. E são, de facto, os efeitos adversos mais frequentes das vacinas. Claro que as pessoas referem muito, mas eu conheci alguém, ou ouvi falar de alguém que teve isto depois. É muito difícil estabelecer uma relação causal entre alguma coisa que acontece, quer que seja uma doença aguda, um sintoma inespecífico, com a vacina, qualquer que ela seja. Porque as coisas continuam a acontecer, não é? As doenças agudas continuam a acontecer. Pode haver uma casualidade de surgir após a vacinação. Portanto, estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a vacinação e algum sintoma é muito difícil. Aquilo que nós sabemos, aquilo que os estudos nos mostram, é que, de facto, estes sintomas podem acontecer e são expectáveis que aconteçam. As pessoas não têm que ficar preocupadas com isso, fazem a medicação de alívio e as coisas irão, com certeza, resolver-se. Se houver alguma sintomatologia mais intensa, alguma coisa que preocupa em particular a pessoa, portanto, há que agendar consulta com o médico assistente para se estudar, para se ver se há alguma coisa adicional a oferecer. Não é? E isto vale para tudo, ou seja, mesmo que a pessoa tenha porque os medos são perfeitamente legítimos, não é? Os receios são perfeitamente legítimos. E devem ser partilhados com Era isso que eu queria dizer. Não fiquemos com estes receios para nós e para o nosso vizinho do lado e para o nosso amigo. Há que ir a um médico com quem nós temos confiança, em quem nós confiamos, e debater isto mesmo, expor os nossos receios, porque é perfeitamente natural que existam, e ouvir aquilo que um especialista tem para dizer acerca disso. Claro. E relativamente à vacinação do adulto, há que também abordar este tema em consulta para se definir um plano de vacinação do adulto dirigido a cada caso em particular, porque irá ser bastante personalizado, depende destes fatores todos que nós falamos, não é? A idade, as doenças, as medicações que se tomam. Portanto, mesmo que não seja um tema que surja
espontaneamente em consulta, porque às vezes não acontece, porque em consulta, nomeadamente em consulta de medicina geral e familiar, temos toda uma panóplia de temas, não é? De temas para abordar. Portanto, também a pessoa deve ter, o utente deve ter uma postura ativa em procurar informação com o seu médico, agendar consulta para o efeito, para aconselhamento. Doutora, muito rapidamente, já há uma data para vacinar contra a gripe e Covid-19 pessoas com menos de 60 anos e sem nenhuma doença crónica? Para já ainda não. Para já ainda não. De referir que a vacina antigripal está disponível para aquisição em farmácia com receita médica. Portanto, pessoas que não se incluam nestes grupos em que a vacinação é gratuita, podem na mesma fazer a vacina contra a gripe, segundo indicação médica, prescrita pelo médico. Para a Covid-19 já não, é uma vacina que é apenas disponibilizada pelo Serviço Nacional de Saúde, portanto ainda não temos essa possibilidade. Mas, por algum motivo, se a pessoa não estiver nestes grupos, pessoas que tenham infecções respiratórias de repetição, o inverno, passam-no sempre muito mal, com necessidade de fazer muitas medicações. Aí pode-se ponderar fazer a vacina contra a gripe, mesmo que não estejam incluídos nos grupos de risco. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores e saber quais são as questões precisamente relacionadas com todas estas vacinas, que aqui falamos para o adulto, mas também outras questões que possam dizer respeito à medicina geral e familiar. Antes disso, claro que fazemos um intervalo, mas vou recordar o número de telefone que deve marcar para se inscrever. É o número 22-508-3297. Já sabe que já alguém está do outro lado da linha para receber a sua inscrição. Tem apenas de partilhar connosco o seu primeiro e último nome, idade, também localidade, para depois poder falar com o seu doutor e aqui esclarecer a sua questão. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto partilhe também toda esta informação por escrito. Agora sim, vamos fazer uma breve pausa, atualizamos a informação e estamos de regresso com o programa Consultório daqui a alguns minutos e consigo também. Até já!